Olá! Hoje em língua portuguesa nós vamos trabalhar dois conteúdos, sinônimo e antônimo, tá? Então no livro aí na página 52, que é o conteúdo de hoje e a nossa atividade, diz assim: os animais merecem todo o nosso respeito e consideração. Infelizmente, há pessoas que acabam tendo atitudes tristes com eles. Leia o que o texto a seguir, fala sobre isso. Fica criado em cada cidade um zoológico de caridade para acolher animais que sofrem maus tratos. Nele haverá uma placa com a seguinte frase: é expressamente permitido dar comida e carinho aos nossos bichos. Quer dizer, que lá, na cidade, no zoológico, toda pessoa tem o direito de dar, alimento aos animais. E aí nesse texto tem duas palavrinhas em negritos, bem pretinhas, que diz assim: animais, e a outra bichos. Animais e bichos são palavras sinônimas. Por quê? Porque elas estão se referindo a um mesmo significado ou a um significado parecido. Animais e bichos são a mesma coisa, certo? Na página seguinte, diz assim: observe as duas palavras destacadas no poema animais e bichos. Essas palavras têm significados parecidos, ou seja, que referem aos mesmos seres vivos. Sim ou não? Sim, Por quê? Porque animais e bichos se referem aos mesmos seres vivos. Então eles têm significados parecidos. Tá? E diz assim no livro também: chamamos de sinônimos as palavras ou expressões que têm sentidos parecido ou semelhante. Tia vai dizer agora duas palavrinhas bem simples. Por exemplo, alegre e feliz. Alegre e feliz são palavras escritas de maneiras diferentes, porém elas possuem o mesmo significado, parecido ou semelhante. Aqui tem assim, sinônimos são palavras ou expressões que têm o mesmo sentido que outras, palavras ou expressões. Então, sinônimos é isso, São as palavrinhas que têm o mesmo significado, parecido ou semelhante. Aqui tem o quê? Um exemplo, Eu tenho aqui o aluno e tenho aqui o estudante, Então, são palavras sinônimas, tá? Tia também tem aqui outros exemplos. Por exemplo, casa e lá são sinônimos, porque tem a mesma expressão, tá? Tanto o sinônimo pode ter a semelhança, como eles podem ser parecidos. Outro exemplo, geladeira e refrigerador. Perfume e aroma. Todos esses exemplos que tia está mostrando porque são palavras sinônimas, tá? Menina e garota. Observem a escrita das palavras, elas são totalmente diferentes, mas elas têm um significado parecido ou semelhante. Tanto eu posso chamar menina, como eu posso chamar garota. Aqui o masculino, menino, garoto. Um animal ou um bicho, cão, cachorro. Aqui, carro, automóvel. E aqui, comida e alimento. Todos esses exemplos que tia acabou de mostrar a vocês são sinônimos, tá? Elas têm a escrita das palavras diferente, mas o seu significado, ele é parecido ou semelhante. Voltando para o livro, na página 54, nós vamos trabalhar agora o oposto, do sinônimo. Por exemplo, o oposto do sinônimo é antônimo. E no livro diz assim: veja a foto e a legenda a seguir. Você também tem imagens assim com um bichinho de estimação? Que tal trazer para a sala e compartilhar com a turma? Então nós temos aqui, o antes e o depois, tá?
Então, antes e depois são palavras antônimas, porque tem sentido contrário. De antes, quando a menina era pequenininha, não é? Menor, e o cachorrinho um filhote. E agora, quando ela, a garota, não é? Cresceu, e o cachorrinho também cresceu. Então, o antônimo é isso, são o oposto, antes e depois. As palavras em destaque na legenda têm significados parecidos ou contrários. Lógico que é o significado contrário, antes e depois. Chamamos de antônimos as palavras que têm sentido oposto ou sentido contrário. Tia também aqui tem mais exemplos para vocês sobre palavras antônimas, né? Antônimos são palavras ou expressões que têm sentido contrário a outras palavras ou outras expressões. Então aqui eu tenho, não é, o antônimo. Aqui tia tem quente. Observe que o menino está na praia, fazendo um castelo, não é? E aqui eu tenho o oposto, o contrário, frio. Então, antônimo é isso, é o contrário, o oposto das palavras. Então, o sentido, né, é totalmente diferente. Tia vai mostrar aqui outros exemplos. Aqui, gordo, magro. Dia, noite. Alegre, triste. Quente, gelado. Aberto, fechado. Aqui na árvore, muitas folhas, poucas folhas. Aqui, cheio, vazio. E aqui, grande e pequeno. Então é isso, né? Hoje nosso conteúdo foi esse: sinônimo, palavras ou expressões com sentido semelhante ou parecido. Antônimo, não é? Palavras com sentido oposto ou sentido contrário. No livro também nós teremos a atividade na página 55, onde no primeiro quesito, não é? Você vai escrever o antônimo para cada uma das palavras a seguir, conforme o exemplo. E o exemplo diz assim, letra A, dia é o contrário de noite, contrário ou oposto. Letra B, grande é o contrário de, então você vai responder aí com a palavrinha. Letra C, novo é o contrário de, e letra D, limpo é o contrário de. Então, o contrário de grande é pequeno, o contrário de novo é velho e o contrário de limpo é sujo. No quesito 2, você vai observar também as imagens, não é? E vai marcar, não é, o item que descreve cada objeto retratado. Então, nós temos aí copo cheio, copo vazio, né, a primeira imagem. E a segunda imagem você tem livro aberto e livro fechado. E no terceiro quesito, você vai reescrever as palavras abaixo, acrescentando in com N ou in com M. Ou 10 no começo das palavras, não é? E criar novos antônimos. Aí tem mentir, você vai completar com desmentir. Possível, impossível. Confiar, desconfiar. Feliz, infeliz, justo e injusto. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá? Palavras sinônimos que têm o mesmo sentido ou sentido parecido ou semelhante. E um antônimo que tem o sentido contrário ou sentido oposto, tá? Então tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.